Welcome to the Anthro Art Podcast, a space of anthropological insight connected to real-life situations. Here we explore topics of social inequality and inclusion, sustainability, and the social self. We aim to bring a more nuanced understanding of our world and its challenges, but also inspiration and ideas on how to solve them together. We hope you enjoy it. De certa forma, eu acho que não era muito consciente disso, mas dessa forma não quis lá aplicar. Não era nesse sentido que eu estava lá a fazer esse papel, mas porque, bom, na verdade, nós éramos realmente os colegas, então tínhamos essa facilidade de comunicação e a minha habilidade por parte da direção artística, ouvindo o que eu poderia ter para dizer, e no caso do Milhão, fiz esse trabalho. Mas tem uma outra experiência que eu acho que é mais positiva, que é do ponto de vista artístico. Eu trouxe aqui um livro que é do Cruz, que não é mais da tese toda dele, sobre práticas artísticas, participação política. Foi um livro que foi uma tese que ele defendeu e que realmente é um trabalho interessantíssimo, porque a dada altura, todos nós conhecemos as dificuldades com o meio artístico se desenvolve e a dada altura realmente a criação de projetos comunitários ou participativos foi uma forma de financiamento também para os artistas. Então começou-se a criar um certo ruído naquilo que eram as participações artísticas, projetos comunitários, toda a gente chamava de teatro comunitário. E eu observo aqui que não é tudo teatro comunitário, nem pouco mais ou menos, aliás, pouca coisa é, que é muito comunitário, nós temos que ver os patamares. E é uma relação extremamente pacífica, que é o caso do panorama, portanto há uma direção artística, há uma encenação, há um guião, e os outros fados respondem pela direção. Eu uma intermédia, que é aquela onde eu trabalho, no caso dos projetos do feito, que é que eu vou falar, que é, haja um aspecto de mediação, mas há visualmente o trabalho artístico parte da comunidade que faz parte. E depois há uma realmente uma ativa, uma prestação mais ativa, que são os projetos comunitários polígonos, é que não há nenhum tipo de mediação e que aí podemos chamar os grupos informais ou de teatros amadores, mas assim às vezes não aos diretores, mas muitas vezes são profissionais que enquanto grupos e querem desenvolver um projeto e eles fazem e na verdade não precisam de interlocutor. É possível fazer isso. No caso deste primeiro, eu desenvolvi uma série de projetos que se chamam a rubrica chama-se diálogo e pretende mesmo ser um diálogo com os intervenientes, em que eu desenhei isto com a Daniela de uma maneira muito concreta, até antes de ter lido este livro, que é a primeira sessão é uma assembleia. Portanto, estamos de uma forma não hierarquizada a discutir o que é que vamos fazer então. Temos aqui, somente o município, ou a tutela, o Ministério, dizendo assim, para trabalhar convosco, mas o que é que vamos fazer agora com isto? E então, há aqui uma discussão logo aberta sobre as temáticas possíveis ou não de trabalho. Naturalmente, pela nossa experiência artística, social e por termos papel de mediação, muitas vezes tentamos organizar as ideias da comunidade principal, mas não vai propriamente a partir de uma ideia nossa que o trabalho se desenvolve. E a discussão é mesmo de outros. Muitas vezes estão nem nessas discussões ou preparações que é uma dramaturgia com um papel gigante numa parede, ou ouvir o que eles dizem, ir apontando as palavras e tentar ligar o que eles dizem antes de chegar ao aspecto da dramaturgia e depois aí sim a propor algo que se possa fazer em conjunto. E isto tudo para chegar
o outro, que eu acho que projetos que nós estamos a trabalhar e projetos como adultos, e eu sinto-me realmente aqui até, mesmo quando eu, nos meus acidentes todos os cursos profissionais que eu estava a ver a minha profissão, sinto-me realmente privilegiado por esta experiência clínica, e porque eu mesmo nunca consegui desligar em inglês, com mesmo nos meus trabalhos artísticos, e não tenho muitas vezes essa consciência, porque muitas vezes estou a pensar em outras coisas e sobre os projetos, eu não deixava de este meu interesse na tipologia aplicada, que era como é que eu, a partir do projeto artístico, eu consigo realmente ver o potencial das pessoas que estão a colaborar nesse projeto. E acho que uma das formas que pode ajudar as ciências sociais, a tipologia, até mais no concreto, que acho que no meio do trabalho de campo mais próximo daquilo que é a atenção artística, acho que a arte, as estruturas formativas, assim como as artes visuais, podem implicar muito a acessibilidade e dar a voz a esses grupos marginalizados. Realmente, eu próprio o título disso tudo é Práticas Artísticas para Participações Políticas, tem aqui um trabalho bonito da posição política, que é um processo comparativo entre Portugal e o Brasil também, como é que funcionavam os dois países. Realmente, através deste tipo de projetos, quando, digamos, ambientes, não sei, tudo na vida, não é? Podemos chegar a resultados, deixa-me ver isso mais para a frente, podemos chegar a resultados muito positivos da participação cívica de algumas comunidades marginalizadas. E no caso do Panorama, só para terem uma ideia, ainda há um processo com um dos participantes, que tem de 2021, destacou-se bastante no projeto, de tal maneira que a maioria da criação, falei para a direção e disse: temos que dar atenção a este rapaz, porque ele tem um potencial gigante. Então criou-se, ainda antes deste ataque, uma bolsa, e ele fez o ano técnico, o ano passado, era suposto ter passado para o primeiro ano, mas a escola não estava tão preparada para trabalhar com esta pessoa. Resolvemos mais a questão técnica que ele decidiu fazer, que era uma malabarismo, então vai ter que ficar com a técnica, e por isso vai ser tudo ano técnico e ele continua a estudar na escola com uma bolsa oferecida pela escola. Portanto, estas coisas acabam por ter depois um resultado, e isso tem muito a ver com a inicial, uma metodologia que eu quero também, que acabei por desenvolver quando estava a analisar, que é realmente um pouco inocente, um pouco inocente, o lugar do antropólogo, não é? Estava-se muito bem sentado para ver os outros trabalhar e a tirar as minhas notas para tentar potenciar ainda mais o trabalho. Mas acho que realmente este lugar privilegiado também não deve ser todo explorado, não é mesmo? E, portanto, quando eu depois consegue pôr em prática e dar oportunidades, por exemplo, como é esse jovem que estou que seja na escola profissional de CIR. Sem nível de estratégias, eu acho que em parte completamente muito algumas antes por isso. Eu acho que temos que considerar talvez acima de tudo é que a mídia é mais ativa destas realidades. Uma coisa que muitas vezes acontece neste tipo de projetos e quando vejo bem recebidas boas ideias, quando vamos fazer tipo de investigação já achamos que a ideia vai ser isto, ou o projeto vai ser isto, ou vai ser isto. E muitas vezes não acontece essa situação. E lá está uma posição, eu lembro isso muito privilegiada, tendo realmente a tecnologia e o trabalho do coordenador gráfico, de ser capaz e ter a capacidade de trabalhar diretamente com estas pessoas, não como necessariamente com todo, não necessariamente com nenhum, mas acima de tudo com muitos. E acho que isso é muito importante. Muito do nosso trabalho e do nosso foco faz o contacto direto de medida em ou de tempo. E para mim, uma visão totalmente diferente. Nós próprios não precisamos de gráfico. Uma boa entrevista ou uma boa conversa para o trabalho. Não sei quantos questionários para tratar com isso. E eu acho que isso é bastante importante. Muitas vezes não permitimos essa mostra lá digna das pessoas. Ou vemos uma situação em que às vezes é mais indireta, ou diz, não, isto é mau, isto é mau, isto não concorda.
Eu acho que passa mais por uma ideia de realmente melhor da seguir, vamos colocar o que é perceber o que é que as pessoas consideram sobre essa questão, o que é que na cabeça deles, na experiência deles, na vida deles, faria sentido para resolver esse tipo de questões ou para ter impacto nesse tipo de questões. Isso é o primeiro ponto. E segundo, e aqui também a geração que falou, é permitir um papel ativo nessa tomada de decisão, na criação ou no desenvolvimento deste tipo de soluções ou de projetos ou de impacto nessa investigação ou também um projeto mais desenvolvido. Algo em que trabalhámos, tinha ouvido com Lisboa e trabalhámos com uma instituição de Lisboa, em que o objetivo era perceber como é que deviam ser criadas novas estratégias de migração, motivação e, acima de tudo, retenção de pessoas com limitações cognitivas. Somente a nível de desporto, sobre o desporto, mas também precisa que permitiria guiar modelos para outros campos. E uma das coisas que foi feita neste projeto, e que foi algumas foi integrar mesmo indivíduos com este déficit de cognição na diversidade das questão da saúde, em falar diretamente com pessoas com este tipo de problemas que já tinham participado ativamente em atividades, perceber qual é que vai ser a experiência deles, o que é que eles não estavam mais, como é que eles não têm nada a funcionar, uma das grandes vantagens que tiveram aproveitar a trabalhar com alguém que tinha muitos anos de experiência a trabalhar com os indivíduos. Eu acho que isso é uma coisa que muitas vezes acontece, que é quando a linguagem e transformar a linguagem. Portanto, não ter estruturas técnicas, perguntas mais complexas. Naquele caso específico, como vocês realmente estão a falar, é impossível. Não vou dizer aquela pergunta que está para todo mundo. Muitas vezes, quando não percebe a maneira como a pergunta foi feita, digamos, a possibilidade de fazer mais essa tradução, perceber, não sei a pessoa a fazer a pergunta, mas foi falar que não é perceber. Porque se nós quisermos saber isto, como é que temos de falar com eles? O que é que temos de perguntar? Ou como é que temos de colocar a questão? Ou como é que temos de desnudar o problema? Para que a pessoa perceba exatamente o que é necessário naquela situação. Acho que isso foi bastante importante. E, acima de tudo, integrá-los ativamente na tomada de decisão. Ou seja, quando estamos a desenvolver um projeto, nós temos um projeto de pago, um projeto de inovação, que é muito mais fazendo, que são novos serviços, novas formação, que era o objetivo disto, foi bastante importante perceber a experiência pessoal deles e perceber durante essa experiência o que é que ia correr melhor, o que é que ia correr pior, o que é que nos gostariam que tivesse acontecido. Isso foi muito importante. E a partir daí tentamos criar um plano de modelos para avançar no vídeo. E também não devia ser esta uma conversa ativa, necessário entrevistarmos e o modelo para a nossa vida. Acima de tudo, já eles integrados no processo de tomar a decisão, no processo de desenvolvimento. E isso eu acho que isso é talvez o melhor impacto. É permitir estas comunidades, eu estou a falar especificamente dessa questão, não temos qualquer comunidade organizada em que eles a participar ativamente na criação ou no acompanhamento desse tipo de mas sim, acho que é muito isso de permitir que tenha uma voz ativa no processo completo e não apenas uma voz passiva de este é o problema e nós começamos a criar ideias, começamos a fazer o que pode ser resolvido. Não, eu tenho uma palavra em todo o processo de investigação, todo o processo de pontuar que este é um problema, que é esta solução. Eu acho que isso é o contexto totalmente das maiores ideias importantes para medir essa conta. Obrigada. Estava aqui, desculpa, a surgir muitas reflexões, porque tenho um bocadinho de experiência na área da cooperação e do desenvolvimento. E eu acho que nas últimas décadas, de facto, foi gratificante várias vezes. Eu acho que até quando vamos ver as chamadas de projetos, na financiamentos, já entram todas estas palavras metodológicas participativas, colaborativas. Eu acho que há um ponto focal, se quiserem, depois debatemos a seguir, mas depois, que o fator tempo, ou seja, este projeto são curtos.
Aqui o problema, mas de facto aqui emerge que as soluções existem, é possível, mas para de facto ter um impacto verdadeiro, não é? Nós precisaríamos de trabalhar com mais tempo. Tipo, num projeto de oficinas de antropologia para crianças, uma corrida contra o tempo. Nós adotamos todas estas metodologias participativas, assembleias, a ideia da co-criação, co-criado. Mas de facto eu vejo que senti que quando estávamos ali já a sentir que estávamos a criar as bases, porque o financiamento acabou e isso impede-me de ter. É claro que outra estratégia importante é encontrar forma de sustentabilidade, como disse bem a piscina autonomia, né? Deixar ali sementinhas para que em co-criação, não que nós chegamos aí mas uma reciprocidade, deixar aí algo que depois pode ser trabalhado em autonomia. É isso, por isso que eu faço a terceira pergunta, que é a questão de como de facto é possível medir os impactos, porque também é outra questão que eu tenho na vossa experiência, porque daquilo que eu vejo, muito também destes projetos, destes financiamentos, depois não tem não sei se na vossa experiência, também não tem uma real medição dos impactos, não é? Depois, sim, tem a parte que vão citar, as financiadoras, com os outputs mais evidentes no projeto. Mas então, como é que vocês acham que deixam novamente a palavra à China? Tá. Eu acho que quando a gente está pensando em abordagens participativas, primeiro é pensar que essas medir, né, a eficácia, ela tem que ser colaborativa, né? Primeira coisa. Ou seja, são os próprios sujeitos que vão fazer, né, essa avaliação. No sentido de que eu acho que um pouco do que a gente já conversou, né, trouxe melhoria, né, para as condições de vidas. Por exemplo, né, desenvolveram habilidades, teve mudanças positivas, por exemplo, na política local, né, dos seus territórios, né, aí que a gente vai começando a perceber o que a nossa investigação realmente contribuiu. Eu acho que algo que é um indicador super importante quando a gente pensa em abordagens participativas é se teve coesão comunitária, né? Eu acho que esse é um resultado super importante do processo, né, que é esse fortalecimento, muitas vezes, das relações, né? Porque se a gente pensa em desenvolver essa autonomia, parte muito desse tecido fortalecido, né? Mas eu acho que antes disso, né, mais importante do que pensar em medir os resultados é o processo, né? É o processo, na verdade, né? Porque eu acho que esse é o grande erro, né? É a preocupação com o resultado, que deixa invisibilizar a experiência, né? Eu acho que daí que é medir no sentido o nível de engajamento durante a pesquisa, né? E qual que é a real influência dessas pessoas nas nossas tomadas de decisão, né? nas tomadas de decisão do projeto, para aí sim a gente vendo se de fato é um processo inclusivo, é um processo democrático, né? Ver se as pessoas, né, no caso as mulheres com as no trabalho, né, se elas realmente estão satisfeitas com a experiência que elas estão vivenciando, né? Muitas vezes isso pode acontecer através de entrevistas em profundidade, ele pode coletar percepções mais detalhadas, né? Ou com grupos focais, né? Mas eu acho que o objetivo é realmente entender se as pessoas se sentem verdadeiramente ouvidas, envolvidas, valorizadas, né? A partir da fala dessas pessoas, né? Não de que a gente julga que eles estão engajados, né? E aí eu acho que é uma questão de monitoramento contínuo, assim, né? Durante e verificar de se há práticas, né, que não estão funcionando, dessa necessidade de ajuste mesmo, né? De percebendo que é parte, né, desse processo. E eu acho que é isso, coletando esse feedback com essa preocupação de garantir que o processo está atendendo às necessidades do outro, né? Não só as nossas, da nossa pesquisa, de que eu tenho que entregar relatório, né?
Então, eu acho que a liberdade é um grande desafio. Mais uma vez, eu não acho que nada do que a gente está falando é bolinho, né? Eu acho que tudo isso é um grande desafio mesmo. Eu também não sei fazer eu não sei como de muita coisa, né? Mas eu acho que a gente está nesse momento de produzir, né, um conhecimento que é para a gente se deslocar mesmo. É para a gente não saber, né? O problema é a gente chegar sabendo, né? Então, eu acho que eu acho que é isso um pouco, né? Eu acho que o grande desafio é, quando a gente pensa em avaliações, né, qualitativas, né, a consideração da subjetividade, né, do outro, é a percepção de que a percepção dos participantes, ela também varia. Então, acho que talvez levar em conta uma ampla gama também ali de experiência, não adianta avaliar um grupo apenas que a gente sente que se engajou mais, né? Não é sobre isso, né? É entender essa variedade, né? Seria um pouquinho por aí. A luta mesmo é esse. É o tempo e é o modelo de financiamentos que nós temos, que exigem uma série de indicadores, uma série de resultados. Existe toda uma série de coisas que eu acho que muitas das vezes não são adequadas àquilo que nós estamos a fazer na prática e muito pouco interessa realmente se com quem nós trabalhamos, qual é o grau de felicidade, qual é o grau de organização que essa pessoa tem, interessa muito mais a visão do cálculo de estatística, de quantos participaram, quantas horas participaram, etc, etc. E isso vem que estão registrados, aquela política conseguir passar isso, aquela política conseguir passar para os financiadores. Eu lamento muito que a correria dos nossos dias, e que é na academia, nas áreas, em todo o lado, não nos permite, até do ponto de vista da antropologia, fazer uma avaliação qualitativa de sempre desse nome de observação, sempre desse nome. Eu posso dizer abertamente que aquilo que me pagaram, acompanhar o panorama, mas chegou a metade das horas eu fiz trabalho de campo, mas eu não queria por nada perder a oportunidade de seguir aquele projeto e que poder analisá-lo mais profundamente. Portanto, eu estive parte do meu tempo nesse sentido, e ainda bem, mas infelizmente não estão coordenados, nem sequer na observação de resultados, nem sequer no financiamento e muito menos na questão de tempo. Portanto, como medir a eficácia, eu acho que é um pouco isso, precisamos desse tempo, precisamos de uma avaliação qualitativa realmente capaz de fazer a avaliação do projeto final muito mais do que qualquer avaliação qualitativa quantitativa. Obrigada. Concordo. É fácil, duas palavras mas acho que essa questão da avaliação do tempo é claramente melhor indicador, se não o maior indicador. Muitos destes projetos acabam de ter o problema de não ter o tempo suficiente ou para perceber o verdadeiro impacto deles, ou para não ter o verdadeiro impacto que podem ter, muitas vezes varia mais uma questão. Houve tempo, há também outra situação que eu acho que teve atualmente, que é a inovação constante. Que é a questão tem de ser sempre é preciso sempre haver um novo projeto, uma nova inovação, um novo resultado, uma nova aula. E acho que muitas vezes perde-se a ideia que se não familiar com isso, se existe algo que está a ser feito e que está a fascinar até com algum impacto, é muito mais importante ou muito mais valor para mim que esse projeto onde se tem que investir um novo festival. Eu acho que isso tem sido grave no toque da maneira como estes projetos e outros financiamentos estão instalados. Estão sempre a alegria de inovação. Obviamente tem o seu valor, mas tem essa falha grave de não permitir valorizar a inovação e não permitir a atualização do projeto que realmente tem impacto. Deve estar desde um projeto e um projeto que fala de impacto em trabalho, de desenvolver o óleo, de obter e acabam por continuar o conhecimento mais desse outro. Há uma nova moda naquela altura e essa vai ser e esse grave. E depois também, já foi relacionado com pessoas aqui também uma parte da questão de feedback, eu acho que é importante. E não só o feedback base do feedback, mas o feedback contigo. Muitas vezes também guiando muito uma ideia que nós também temos usar que é a questão de tentativa e erro. Muitas vezes o que acontece é criar-se uma solução, que é uma ideia ou algo que é instalado. E nada é perfeito, obviamente, mas é instalado, é aplicado, é feito.
depois a ideia que chegou, é muito falamos de trabalhar com estas pessoas, mas sempre comunidades que ajudam os perceber se este ciclo da verdade que é que é bom, vamos fazer uma segunda versão, vamos mudar o vamos tentar alterar o estado ao mesmo, ou que não cortou bem, e estar a vez. E depois é um processo de voltar a fazer e vezes, quando até chegar a financiamento e ter compreender que muitas vezes os projetos não podem acontecer um pouco outro, e está a falar disso. Tem uma teoria mais que não enorme que é o tempo, muitas vezes é utilizado. E isso mais também está para a tecnologia. Nós sabemos que o nosso trabalho não existe informação. Traz algo que tem algo que consegue fazer para nos resultar, mas é algo que não é para ter. Eu sinto um pouco de muitas vezes os planos conflitos dentro de nós, os nossos passados é a ideia que significa que naquele tempo temos estes prazos, isto não temos que ser, isso é algo que não existe, não consigo interpretar isso mas talvez tentar criar um meio termo entre isso, que é se existem prazos, se existem meta para estes resultados, por um lado é preciso perceber, lá está a valorização, os resultados não são só empíricos, não são só quantitativos, não são eu acho que as pessoas participaram e eles fizeram o currículo perfeito. É a valorização que as pessoas sentem, nem todas as pessoas sentem valorização da mesma maneira. Não só valoriza mal, a pessoa valoriza na terceira. Claro, e importantes. Como também dependendo do projeto e daquilo que estamos a tentar ver, a valorização do é diferente. Para grupos, para idades, para géneros. Há uma mídia de diferenças na valorização do que é algo, do impacto que ela tem, que é praticamente impossível descrever um relatório de resultado político. Muitas vezes a ideia empírica é de olhos ligados, as pessoas participaram, muitas vezes foram feitas, as pessoas empenharam a ser interações com eles. Que dá para medir, de certa medida, mas não tem talvez a resposta real do impacto daquilo que as pessoas realmente ouviram. Foi como disse muitas vezes. E para muitas das pessoas, a valorização da palavra é algumas do tempo deles, o que eles disseram, o tempo que eles o tempo que eles investiram, no calmo de alguém, ou o que eles fizeram ali. É muito mais importante para estas pessoas do que qualquer outra matéria de impacto. Isso lá está, isso é o teu. Como eu disse, como é que nós fizemos isto no relatório final? Talvez e tem que acabar a ser assim. Só que, obrigada, estou aqui a chamar a reflexão, mas temos pouco tempo, se calhar, Temos pouco tempo. Mas podemos continuar a conversar em baixo, a ver a exposição. Surgiu aqui uma reflexão que é engraçada, porque se nós formos ver na área das ciências sociais, a quantidade de literatura que há, crítica, desde os anos 60 e 60, sobre estas mesmas questões. Portanto, já estamos a falar de muitas décadas de críticas que vêm de muitos cantos do mundo. Essas questões de ecologia não saem hoje. Hoje pensa-se que hoje não. Já desde que começou a descolonização começou-se a falar de como deveríamos mudar o nosso olhar, essas questões de como medir, não é? Há todo um debate enorme sobre a medição da pobreza. Como podemos medir só com o produto interno bruto que vai ser banal, não é? Pensar, não é? De fato, qual é a marginalização das pessoas, a exclusão. Apesar disso, continuamos a utilizar frases bonitinhas nas candidaturas, desculpa, essa é a minha olhar crítico, muito bonito. Agora a participação, empoderamento, não sei, empoderamento já perdeu de... Ou seja, há estas buzzwords, como chamam os ingleses, americanos, mas depois não... Parece que temos que encontrar outras estratégias de autonomia para ter financiamentos, a pensar em objetivos a longo prazo. Então estamos a correr contra o tempo também da antropologia, não é? Que é uma ciência lenta. Estes trabalhos deveriam privilegiar a identidade, mas mesmo assim é outro tipo de medições, não é? Não positivistas, não
estatística, mas muito mais de revelação de sujeitos, na experiência do sujeito, é mesmo assim. Uma resistência sistémica. É uma minha crítica. Eu agradeço